Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Dourados em Foco. Falamos do plenário da Câmara de Vereadores, desta vez com o vereador Fábio Luiz e também com Sebastião Ferreira. Daqui a pouco ele explica um pouquinho melhor essa questão, é mais popularmente chamado como Sebastião, mas de batismo Sebastião, e ele que trabalha junto com a Coordenadoria da Juventude, Coordenadoria Municipal. E eu começo falando com o vereador Fábio Luiz, inclusive com algumas pautas especificamente para este público. O senhor que tem trabalhos na área de esporte, saúde, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bom, Sebastião? Nós temos trabalhado bastante na Câmara neste mandato, visando realmente criar políticas para a juventude, né? E a grande preocupação nossa como legislador é inserir o jovem dentro do mercado de trabalho. Nós temos hoje uma grande demanda de uma mão de obra especializada e a juventude, ela tem tudo para preencher esse espaço. Dourados é uma cidade pujante, uma cidade que tem demanda para a geração de empregos, porém, nós vemos um grande problema com o jovem, que é a questão da inexperiência de trabalho e muitas vezes a falta de capacitação. Então eu acredito que nós, como legisladores, como agente público, nós precisamos estar voltados realmente para políticas que funcionem e que possam colocar o jovem tanto no mercado do trabalho, seja pelo projeto de primeiro emprego, que foi aprovado aqui na Câmara recentemente, ou através da capacitação de uma mão de obra especializada. Indiferente se ele tem 16, 17 ou 20 anos de idade, ele tem sim que estar capacitado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. E eu, inclusive, direciono também o questionamento aqui para o Sebastião com essa grande preocupação de emprego, de geração de renda para essa faixa etária. Já dá até para falar também o que é considerado, qual o público que é considerado jovem, porque tem ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente e mais recente agora na história do país é o Estatuto da Juventude. Bom, primeiramente, obrigado, Eduardo, obrigado, Fábio, pela oportunidade. Estatuto da Juventude, apesar de que é uma legislação moderna, que está acompanhando países de primeiro mundo, se pode assim dizer, mas é uma legislação muito recente. Na Constituição de 88 não há nenhuma menção ao jovem. E isso só aconteceu em 2010, com uma alteração na Carta Magna, e em 2013 que veio a criação do Estatuto da Juventude. E com toda a participação que os jovens tiveram politicamente desde os anos 20. Exatamente, mesmo com toda a mobilização no percurso da história do nosso país em relação ao cenário político, em relação a grandes mudanças que nós tivemos, ainda assim, só em 2013 que nós tivemos algo voltado específico para o segmento de juventude. E a participação da juventude mais recente que a gente percebe na política vem ali, caras pintadas, aquela mobilização lá em São Paulo com relação contra a tarifa, o aumento da tarifa de ônibus. O jovem acaba sendo um grande mobilizador da sociedade. Exatamente. O jovem, por si só, é muito mais animado que qualquer outro público, é um grande mobilizador. A juventude hoje está muito mais atenta em relação ao que está acontecendo no cenário político, em relação às políticas públicas. Com relação a essa questão de emprego e renda, existem também algumas articulações feitas a partir da coordenadoria? Sim, assim como o vereador Fábio citou, existe uma problemática aqui em Dourados que é em relação à empregabilidade do jovem. Nós temos mais de 400 vagas de emprego hoje em aberto, não temos mão de obra qualificada, não temos capacitação profissional. Enxergando isso junto aqui com a casa, com os vereadores, o CMJ, que é o Conselho Municipal de Juventude, no qual eu sou presidente, nós entramos em contato com o governo do estado, numa visita que o governador e o ex-secretário Eduardo Rido esteve aqui em maio. Nós passamos essa demanda, mostramos como que estava o cenário em Dourados, e prontamente eles nos atenderam. A Subsecretaria de Juventude do governo do estado entrou em contato conosco via CMJ, e estamos trazendo para cá agora um programa chamado Capacita a Juventude. Certo. Vereador, com relação ainda dentro dessa questão de empregabilidade, aqui foi feito o projeto de empreendedorismo e educação financeira, Dia Municipal do Jovem Trabalhador e do Primeiro Emprego, projetos que passaram pela casa e ainda foi criada a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude. Qual foi a sua posição em relação a esses projetos? A posição da Câmara em si, dos 19 vereadores, foi unânime. É um tema extremamente importante, atual e, de certa forma, eu diria preocupante no ponto de vista da aplicação de todos esses projetos.
Então, o projeto tramitar pela casa, o projeto ser aprovado pelos vereadores, isso é muito bom. Mas nós precisamos com que esses projetos se tornem realidade no dia a dia da cidade de Dourados. Então, aí vem o esforço do executivo, o esforço da iniciativa privada, o esforço do terceiro setor em absorver todos esses projetos que foram feitos. Nós temos aí o projeto Capacita Mais, que o Sebastião acabou de falar. Isso é uma iniciativa real. Então, isso é muito bom dentro de todo esse projeto legislativo. Porque não adianta a gente criar leis e não fazer a aplicabilidade da lei. Então, nós temos essa preocupação de criar o caminho legal para que empresas possam abrir suas portas, mas nós precisamos também chegar no empresário, chegar no poder público. Sensibilizar o empresário? Sensibilizar o empresário, porque quando a gente fala no primeiro emprego, sempre vem aquela questão, não, tá bom, eu vou dar 2, 3 vagas aqui para um jovem, para ele vir trabalhar aqui, e muitas vezes o jovem vai fazer um trabalho, não desmerecendo, mas ele vai fazer um trabalho, muitas vezes, de estagiário. Não que ele esteja realmente dentro daquela empresa, dentro do comércio ou da indústria, visando que, não, eu estou aqui com um jovem, vou capacitá-lo, né, vou formar esse jovem para que amanhã ou depois ele esteja ocupando até mesmo uma chefia dentro dessa empresa. Então, ele tem que deixar de ser simplesmente uma oportunidade, uma cota, vamos dizer assim, mas realmente colocar ele ali dentro da empresa com um olhar de renovação da sua própria mão de obra que ele tem. Então, o jovem hoje, nós temos que parar com esse discurso de, o jovem é o futuro, o jovem é isso, o jovem é o presente. Não. O jovem está inserido, hoje o jovem é 25% do eleitorado. Então, o jovem ele tem força de escolha, ele tem força de mudança, só que nós precisamos fazer com que tudo isso que nós, dentro do aspecto político, produzimos, se torne realidade. E aí entra o esforço do governo do estado, o esforço da prefeitura municipal e também das entidades de classe que nós temos no nosso município. A gente pode falar que Dourados tem uma belíssima estrutura educacional no que diz respeito a universidades públicas, privadas, o próprio Instituto Federal de Educação Tecnológica. O que acontece com o jovem, o adolescente? Primeiro eu direciono para ti, vereador, com relação à educação, à formação, a buscar esta formação para se inserir no mercado de trabalho. A evasão escolar preocupa? Nós temos uma preocupação muito grande com isso. Porque hoje a educação, não só no município, mas é uma realidade nacional, e quando a gente vê os índices do PISA e outros indicadores, a gente assusta. Nós passamos por um período onde o jovem não podia reprovar. Essa era uma grande verdade, né? Não podia reprovar o jovem, porque você tinha que melhorar os índices de aprovação escolar. E aí a gente começa a colocar um jovem de 16, 17 anos dentro da universidade, totalmente despreparado. E eu falo isso porque eu fui professor universitário, de você pegar alunos no 2º, 3º ano de uma faculdade e ele não saber fazer regra de 3. Então, a educação, ela é, primeiro, a formação educacional. A matéria, a disciplina, o português, a matemática, áreas da exata, da humanas, você fazer esse preparo intelectual. E depois você vem com a formação. Aí o jovem vai se identificar. Por exemplo, o jovem que gosta mais da área tecnológica, o jovem que gosta mais da área do comércio, do marketing, da publicidade. Nós temos que, acho que, muito que evoluir na educação. E eu falo sempre que não é feio você copiar aquilo que funciona. Você pega, por exemplo, hoje nos Estados Unidos. O ensino médio nos Estados Unidos, ele é técnico. Então, quando você vai para o ensino médio, você já tem a escolha do que você quer. Eu quero ir para a área tecnológica. Então, você vai estudar 3, 4 anos específico para a área tecnológica. Quando você sair dali, você já está direcionado para uma faculdade, para uma universidade. E aqui no Brasil, a gente não tem isso. Nós temos, claro, iniciativas muito boas, como o Instituto Federal, que já dá essa formação técnica. Eu tive... vamos dizer assim, a bênção de ter feito uma escola técnica, então saí de lá com uma formação que me direcionou para a área da arquitetura. Se não fosse arquitetura, seria engenharia, com certeza, mas são poucos exemplos que nós temos. Então, a educação, com certeza,
ela é a base fundamental para o sucesso do jovem. Perfeito. Sebastião, faço o mesmo questionamento, a questão dos jovens, no que diz respeito à evasão escolar, até mesmo a procura por esta formação, e eu acrescentaria ainda que quando a gente percebe nos bancos das universidades, as mulheres tomaram conta. Sim. Em relação a esse ponto, né, vale reforçar, a pandemia veio e quebrou muito a questão da presença na educação, né? Muitos estudantes, muitos jovens não têm acesso à internet, principalmente os jovens periféricos, né? E isso aumentou muito a evasão escolar. Hoje há uma preocupação do governo, tanto a nível municipal como estadual, em relação a como restaurar esse tempo perdido. Porque mesmo que o período foi via online, via remota, ainda assim o ensino não é a mesma coisa que o presencial, né? Então hoje o CMJ tem tido essa preocupação também, o que nós podemos fazer, como que a gente junto com a casa aqui, legislativo, prefeitura, como que nós podemos trabalhar em relação a esse ponto, né? Hoje muitos jovens, estive recentemente visitando alguns assentamentos, jovens hoje que desde a pandemia saíram da escola não retornaram, muitos jovens reprovaram 2, 3 anos, né, nos últimos tempos. Então é necessário abrir esse canal de diálogo com a juventude, entender qual que tem sido a dificuldade, junto com o poder público, trazer essa solução. Perfeito, quero agradecer a participação, Sebastião, falando por parte aí do Conselho Municipal da Juventude, também vereador Fábio Luiz, que acabou trazendo aí essa temática e falando a respeito dessa data do 22 de setembro, Dia Brasileiro da Juventude. Nós ficamos por aqui, acompanhe a TV Câmara pelas redes sociais e até a próxima.